te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Tá sendo minha companheirinha, né, Camila? É. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías 41. Aí, Hoje, né, pela manhã, quando o Espírito Santo de Deus me acordou, e eu estava olhando, né, umas mensagens, e entre essas mensagens era de Bruna, né, de Bruninha, e ela mandou, né, uma mensagem para mim, justamente que falava desse texto que a gente vai ler, e automaticamente, que era até a irmã Judite, ministrando, e automaticamente o Senhor começou a tratar, falar o meu coração, e eu queria compartilhar com você. Paz, Deise, Isaías 41. Camila, se puder enviar aí novamente, né, uhum. os convites, Certo. como toda manhã Enviei. ela faz, tá certo? Para compartilhar. Uhum. Isaías 41 e o versículo 10 diz: Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortaleço e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E é um texto muito conhecido, né? Um texto muito citado por muitos crentes, né? Assim, muitos salvos, pessoas de Jesus. Um texto que muitas vezes nós, em meio a aflições, a gente tende logo a lembrar, né, dele. É verdade. E essa manhã ele estava falando sobre, né, assim, ao meu coração, um desejo de Deus, né, e o que ele faz. Ele diz, né, assim, eu te ajudo. Um desejo de alguém que está disponível, que está desejoso em fazer. Porque Uhum. existe coisas e tempos na nossa vida e pessoas que até ajudam, mas não tem o desejo, assim, não tem a vontade. Muitas vezes faz por uma obrigação, porque não tem outra opção. Quem não já ouviu, né? Filhos, ou a gente como filhos, né? Assim, obedecer ou fazer, né? Determinadas coisas, ou como esposa também, como amiga, como funcionária, a gente fazer porque tem que fazer, mas não porque tem a vontade, o desejo de ajudar. E aqui nesse texto, Camila, assim, essa manhã eu estava falando, né, assim, sobre o desejo dele, né, a disponibilidade. Ele tem o poder de fazer todas as coisas. Existem pessoas que podem até fazer algumas coisas, mas não faz com o desejo de ajudar, faz por obrigação, faz porque não tem outra opção, faz porque tem que fazer, mas não com o sentimento desejoso de ajudar. E esse texto foi nessa parte, né, que fala: eu te ajudarei e te fortalecerei. Um Deus que diz assim: ó, eu estou desejoso, eu quero te ajudar. E esse mesmo Deus, nessa ajuda, ele diz o que ele vai fazer em nossas vidas, nos fortalecer. A gente vai entrar, né, no final de semana e talvez, né, a sua semana não foi tão, né, assim agradável, mas você precisa saber que, primeiro, né, ele diz assim, ó, por isso não tema. Ele diz que a gente não precisa temer, mas por que a gente não precisa ter medo? A gente ficar temerosa. Porque ele afirma quem ele é para nós. Ele diz, pois eu estou, ou ele afirma onde ele está, né? Ele diz, pois estou com você. Lembra que no início da Sim. semana a gente estava ministrando, né, sobre ninguém pode se ausentar da presença do Senhor. Não há lugar em que a gente possa fugir da presença do Senhor. Até no mais profundo abismo,
ele está. Salmista Davi, né, Salmo 139, se eu colocar a minha cama nas alturas ali tu estás, nas profundezas do abismo, as trevas podem me cobrir, ou seja, ninguém pode enxergar. Mesmo ali tu estás. Mesmo ali tu estás me enxergando. A tua presença, né, tá na minha vida. E aí ele diz que eu estou com você. Quanta gente não já ouviu, né? Eu, particularmente, né, assim, em termos de cirurgia, né, assim, ou alguns medos que muitas vezes nos sobrevêm, né, assim. Mas sabe que é bom quando a gente escuta, né, assim, quando a gente sabe, eu estou aqui, né, assim, meu filho essa semana que passou a outra, né, eu estava lá na casa dele, né, que meu neto estava fazendo um mês, e a gente estava lá, e daí eu estava colocando meu neto para ninar, dormir, né, assim, e aí meu filho, né, assim, brinca comigo, porque quando pequena, né, assim, na verdade não era medo, mas falta de costume. Na minha casa, né, assim, na casa dos meus pais, que diga, né, assim, meu pai não deixava, a gente não dormia com a luz toda apagada, né, assim, era a casa de vila, e aí ele deixava a luz da sala, né, assim, acesa, ou a luz da cozinha, e aí refletia, porque a casa era pequena, né, assim, era só meia parede, então clareava, nem ficava muito claro, mas também não ficava escuro, né, assim, ele nunca gostou, assim, né, para não tropeçar, para a gente não ficar com medo. E aí eu criei esse hábito. Quando me casei, né, assim, a Alexandre tinha o costume, meu esposo, de dormir no breu mesmo, de não enxergar nada, um cego mesmo, né, assim. E eu confesso que para me adaptar foi bem, tanto para ele como para mim, né, assim. E não era que o escuro dá medo. E aí, né, assim, era mais questão mesmo de costume, de dengo mesmo, de meu pai, né, assim, e cuidado, né, porque ele tinha esse cuidado de não ser tudo escuro, porque a gente podia tropeçar em alguma coisa, né, assim. E eu me lembro que por muito tempo, e até hoje, assim, quando falta energia, né, assim, aí ele fala, né, que eu fico olhando, né, assim, ou ele sempre, quando falta energia, que a gente tá distante do outro, ele, eu tô aqui, eu já vou, e não sei o que, ele vai pegar logo, né, algum tipo vela ou alguma coisa, algum objeto que produz luz para poder clarear, né, assim. E às vezes eu até brinco com ela, eu só não tô com medo dele, tá nada, com olho desse tamanho, né, assim. E eu tava botando o meu neto para ninar, e aí terminou, e aí ele apagou a luz todinha, ficou só a janela assim, e olhando para a janela, e aí eu falei, mas não, como ele não acha ruim, não, assim, sei lá, tipo, tava meia luz, né, assim, e de repente tá tudo escuro, e só já você fica procurando, né, assim, enxergar. Aí meu filho, nessa aí, dizendo, não, mãe, ele não tem medo, não, como tu, né, assim, ele gosta, né, de estar assim. E é bom saber, né, assim, que em meio aos nossos medos, né, tem alguém que está ali, tem alguém que está velando, e por isso que o Senhor diz assim, ó, não precisa você ter medo. Medo de nada, né? Assim, porque eu estou com você. Né? Ele nos ensina, né? Assim, que a sua presença é constante. E aí ele diz, você não precisa ter medo, porque eu estou com você. Ele diz, né? Eu também, né? Assim, não temas, né? Porque eu estou com você. Temer, né? Que a gente sabe que são palavras parecidas, né? Medo e temer, né? Assim, são muito próximos, porque a gente às vezes até confunde. Não, eu estou temendo, né, Senhor? Eu estou com medo, aquele sentimento de estabilidade, né? Assim, e aí ele diz, ó, não precisa temer não, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Ele se apresenta dizendo que ele é. Né? Assim, ele é o nosso Deus. Ele diz para Isaías, ele diz para mim e para você, né? Assim,
quem Ele é para você. Ele é o seu Deus. Glória a Deus. Como é bom. Quantas vezes a gente, até às vezes diz, poxa, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não está me vendo. E pense Deus agora falando para você, dizendo assim, não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Ele diz, né, na nossa mente, para a gente poder entender assim, o grau de parentesco, o que ele é para nós, né, assim, como ele se apresenta. Então, assim, você não está só, você tem um Deus, ele está dizendo, eu sou o seu Deus. E aí ele continua, ele diz, eu, o Senhor, ele diz, eu te fortaleço e te ajudo. E nessa manhã, né, assim, eu só não estou mudando a palavra, não, estou dizendo a palavra, assim, né, do Senhor, mostrando o desejo, eu te ajudarei e fortalecerei. Um Deus querido que ele está desejoso, ele revela o desejo dele, né, de nos ajudar. Sabe? Um Deus que está sempre disposto, independente do que estamos passando, do que estamos vivendo. Ele deseja nos ajudar. E ele não deseja nos ajudar simplesmente por uma obrigação, porque ele é Deus, mas porque ele nos ama. Né? Porque às vezes a gente é tendencioso, né, a só ajudar, né, ou querer ajudar quando recebemos em troca ou alguém nos faz algo ou nos serve para algo, aí a gente fica fácil de ajudar. Né? Quantas vezes a gente não já viu, né, pessoas que muitas vezes, como eu iniciei, né, assim, ajudar por obrigação, mas não pelo desejo, a alegria, né, o prazer de querer bem, de querer fazer o bem, de poder estar ali, né, para proporcionar, né, mudar, estar ali para transformar aquela situação. Quantas vezes, até com pessoas mesmo, você até não se acalma quando você escuta, eu estou aqui, né? Assim, eu estou aqui para ajudar no que for preciso, né? Assim, nossa, né? Mesmo que a gente sabe que tem momentos que eu posso até dizer, poxa, Camila, eu estou aqui para te ajudar no que for possível, né? Assim, mesmo que a gente muitas vezes saiba, mas eu sei, pastora, o desejo, né? Assim, da senhora me ajudar, mas não tem como, porque tem coisas que a gente não pode fazer. A gente pode até só ter o desejo, mas a gente não vai conseguir, né? Por exemplo, eita, eu desejo, né, que eu quero te ajudar, né, nessa causa que a gente tem colocado, né, Camila, né? Assim, mas não depende de mim, depende de ajudar como a gente faz em oração, tá colocando, né, assim, ministrando a palavra. Mas a gente sabe que tem um tempo de Deus, tem um agir de Deus, tem um posicionamento também do outro lado, né? Querer aceitar, né, aquilo que Deus tem determinado para as nossas vidas, né? Assim, e nunca a culpa é em Deus, né? Assim, e às vezes a gente tem essa vontade, ou às vezes a gente nem tem essa vontade, né? Quantas vezes, né? Assim, você também já viu pessoas que foram, né, não usaram de lealdade, né, assim, e muitas vezes você já ouviu eu dizer, não Satã indireta, eu dizer, né, assim, eu estou fazendo porque Deus está mandando, porque se fosse por mim, né, assim, uma vez a gente foi visitar uma certa irmã, né, assim, que tinha feito algo, né, que entristeceu. E eu me lembro que Bruninha, né, assim, e uma outra pessoa perguntou, disse, realmente, tu é diferente, tu não existe, né, porque eu não viria, eu não faria esse esforço, né, assim, inclusive, eu estava enferma, né, assim, tomando antibiótico, mas eu estava lá, né, assim, e a pessoa fez, eu realmente não consigo compreender, e eu falei, estou por obediência, Senhor, né? Porque muitas vezes a gente também não vai ter esse sentimento. A gente às vezes vai fazer por obediência mesmo,
ou, né, assim, por alguma obrigação, mas a gente não vai ajudar desejoso. É diferente, né? Assim, aqui em casa o pessoal sabe, né? E algumas pessoas que me conhecem um pouquinho, eu digo, ó, se for para fazer de má vontade ou tipo para passar na cara, não faça. Porque a melhor coisa que a gente pode ver é a sinceridade de quando alguém diz assim, eu quero ajudar. É tão notório quando é da essência, quando é de todo o coração, que eu me lembro uma vez lá, num trabalho, e uma pessoa queria, não era da alçada dela, não tinha condições, mas como aquela pessoa se esforçou em querer ajudar, né? E eu olhei para ele, eu disse, eu consigo sentir, eu consigo enxergar o desejo de você ajudar, né? Assim, e a pessoa fez, poxa, mas eu tô tão frustrada porque eu quero ajudar. Eu disse, eu sei, mas isso já é um muito, talvez você não entenda, mas é um muito. Porque quantas vezes a gente sabe que alguém até pode ajudar, mas não quer, ou faz, tipo assim, estou fazendo porque a pessoa sabe, né? Que eu tenho, então eu estou fazendo. Mas quando você faz, sabe, aquilo você não pede. Observe que o texto, né, e as palavras quando o Senhor diz, não é um assim, é tipo, eu vou pedir a ajuda do Senhor, que está certo de você pedir a ajuda a Ele mesmo. Mas eu estou falando que Deus é um Deus que Ele está disponível, Ele não, nem espera você É pedir. verdade. Ele já se apresenta dizendo, eu te ajudo. Ele se apresenta nisso, ele, não, ele sabe que nós vamos a ele, que nós vamos pedir, mas ele se antecipa em mostrar e dizer assim, eu te ajudo, porque ele está disponível, ele está desejoso em nos ajudar, não só por obrigação de ser Deus, de Deus saber que só Deus pode fazer essas coisas. Não, ele está dizendo assim, ó, apesar, eu lembro numa cirurgia que eu fiz, né, das cordas vocais, e aí eu me lembro que quando eu peguei o diagnóstico, eu me lembro que eu chorei no chão assim, com um louvor que dois louvores, né, que marcou esse momento, esse testemunho da minha vida. Mas um dia, né, eu estava cantando Tu és soberano. E essa parte do trecho foi quando o Senhor bradou no meu quarto, né? Quando ele diz assim, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também, né? E naquele momento, essa frase do texto foi algo maravilhoso para a minha vida, curador, porque era uma dor terrível diante daquele diagnóstico. Os meus filhos eram pequenos e eu comecei a chorar, né? Assim, e, é, e eu comecei a chorar no chão, clamando ao Senhor. E foi quando, meio ao choro, o Senhor, isso foi no instante que eu chego na minha casa, né? Assim, aconteceu isso depois, né, que você conhece meu testemunho, né, que você usou o pastor Armando Filho, né, com aquela música Soberano, né, assim. Mas antes de eu ir para esse culto, eu aqui na minha casa, né, quando eu vim do médico, né, assim, eu comecei a chorar, chorar. E eu me lembro que em meio ao choro, o Senhor mandou eu cantar esse louvor, Tu és soberano. E com a voz embargada, chorando, né, assim, meio sem entender, né, assim, o porquê de certas coisas realmente que nos acontecem. E eu comecei a cantar Tu és soberano. Mas naquele momento que chegou nessa frase, o Senhor bradou no meu quarto, né? E ele disse, e apesar dessa glória, filha, que eu tenho, eu me importo com você. Eu desejo me apresentar a você, sabe? Mesmo sabendo que você está precisando da minha ajuda, mas eu quero me apresentar, eu quero mostrar a minha disponibilidade, o meu desejo de lhe ajudar. Independente, né, de você saber que eu sou Deus, que eu sou o Deus do impossível, né? Assim, independente de eu ser esse Deus, eu quero te revelar o meu desejo, a minha disponibilidade. Eu quero te ajudar mesmo com toda essa glória, né?
Deus se importa comigo e com você que está aí. E por isso, nessa manhã, ele diz, ei, eu te ajudo. E essa ajuda dele, essa disponibilidade, essa presença dele, se revelar, se mostrar, né, de ajudar voluntariamente, né? A gente não precisa barganhar com Deus. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para que ele possa me dar. Isso é um desejo, como eu posso dizer, da essência de Deus. Um Deus ajudador. Quantas passagens você não vê quando Josué, Moisés morre? A Bíblia diz lá no livro de Josué, primeiro, o Senhor diz o quê? Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te fortaleço com a destra da minha justiça. Tem outros textos que Deus vai falar sobre ajuda. Sabe, querido, Moisés era aquele que ia, né, assim, substituir a Moisés, né, porque Moisés, o Senhor o tinha, né, tomado para si, né? Ele tinha morrido e agora coloca como sucessor. E Josué andou com Moisés, ele viu, mas diante daquele povo que também ele viu o que aquele povo tinha feito, né? Assim, ele sabia que era difícil, ele sabia sua limitação, né? Assim, ele sabia como a Bíblia diz que homem antes de mim depois, como Moisés, né? Nem Josué foi igual, porque Moisés foi único, Josué é único, você é única, né, assim. E ele estava ali temeroso. Veja que a fala de Deus é muito tremendo, né? Como ele está presente, ele sabe o que você está passando, ele se apresenta e dizer, eu te ajudo. Eu quero, porque não tem comparação, mas para a mente humana da gente tentar entender esse sentimento de Deus. Pense agora no momento em que você está muito angustiada, vamos supor, é bem prático mesmo, mas vamos supor que a torneira da sua casa quebrou, está vazando água e você precisa de desligar o resistor. Mas como é que você pode? Porque se você tirar a mão da torneira, vai molhar toda a casa. E alguém chegar e dizer assim, eu te ajudo. Não dá aquele alívio, não é de você dizer assim, nossa, é isso que Deus nessa manhã está dizendo para você. Eu te ajudo. Ele se mostra, ele diz o que ele quer fazer, independente desse apuro, desse medo, né, que você está. Ele está dizendo assim, eu te ajudo. Ele está dizendo assim, eu vim, eu estou disponível, eu estou presente para te ajudar. Né, assim, e não precisa, tipo, você, muitas vezes, né, porque como Deus é um Deus onipresente, ele sabe de tudo, onisciente, conhece todas as coisas. Ele sabia que o medo, né, estava apavorando o povo de Israel, né, porque esse texto fala o ajudador de Israel, um Deus que sempre estava ajudando o povo de Israel. Mesmo quando o povo de Israel nem ia a ele, porque estava em desobediência, seguindo a outros deuses, por ter desobedecido, né, casado com mulheres de outras nações. E aí eles começaram aqueles costumes. Mas observe que ele nem espera. E tem um texto que eu gosto muito de Jó, quando ele diz assim, ainda falando, eu o ouvirei. Estando orando, eu te responderei. Um Deus que diz assim, como Davi pode dizer, ainda a palavra não me chegou à boca, tu o sabes. Sabe aquele momento que antes de você ir pedir, Deus já está dizendo, eu te ajudo. Eu te ajudo. Não é bom, por exemplo, você está assim, apuros, todo mundo sabe, né, assim, que eu não sou muito boa em informática, né? Cada um tem uma habilidade. Né, assim. Mas eu me lembro que no começo, né, assim, de algumas coisas eu ficava meio apavorada, porque eu não sabia, né, os programas, as coisas de lá, então assim, e aí eu me lembro que
tinha uma pessoa que estava perto assim de mim, aí eu me lembro que eu, assim, justamente, né, tava eu pra ver assim, ai meu Deus, e agora, né, assim, que eu não sabia. Como é bom aquela disponibilidade, se nem você pedir, é diferente. A pessoa faz, posso te ajudar? Vamos fazer assim. Ai, como é maravilhoso. Né, assim, sabe, é esse Deus que nessa manhã está dizendo para você, né, assim, eu te ajudo. Porque ele sabe Glória a Deus. que você está temerosa, que você está com medo, que você, né, assim, está passando por uma situação que muitas vezes ninguém pode te ajudar. Às vezes até pode e não ajuda, não tem essa disponibilidade, não tem esse desejo, mas Deus aqui nesse texto, eita, entrou Jó, beijo Jó, né, assim, ele diz assim, eu te ajudo. E a ajuda dele, né, vem também acompanhado com o que ele vai fazer. Ele diz assim, eu vou te fortalecer. Glória a Deus. E quando nessa manhã, né, assim, essas duas palavras, né, o Deus falando, eu vou te ajudar, filha. Eu vou te ajudar te fortalecendo. Porque só por meio da fortaleza, né, do fortalecimento, perdão, o fortalecimento do Senhor, é que nós conseguimos vencer o medo, vencer algumas situações, porque esse Deus, ele nos fortalece. E aí ele continua, né? Eu sei que foi essas duas palavras que Deus falou muito forte no meu coração, que ajuda e que fortalecia. Não é assim, quando você não está fortalecido, né? Mesmo que alguém até tente, né, te ajudar, esteja disponível, você não consegue. Mas o Deus que diz assim, eu te ajudo e eu vou te fortalecer. Vou te fortalecer nessa Glória a Deus. situação, eu vou te dar fortalecimento, né, nesse momento que você está. É esse Deus que se apresenta, um Deus que ajuda, um Deus que fortalece. É a minha filha, coisa mais linda ali, indo para o trabalho. Deus abençoe. E aí, ele diz, né? Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não é qualquer mão. É essa mão que Isaías, né, 59 diz, né? A mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa te abençoar. Eu te seguro com a destra, né, da minha justiça. Esse Deus sabe que a gente está na mão dele e essa mão é poderosa. É esse Deus que ele diz, eu segurarei. Um Deus que fortalece, um Deus que ajuda, fortalece e que nos assegura, Glória a Deus. que nos coloca num lugar de segurança, num campo, num lugar mesmo, onde nós podemos estar segura do medo, estar segura das adversidades. É esse Deus que diz, eu te seguro com a minha mão vitoriosa. Porque a mão do Senhor é poderosa para te conceder vitória, te colocar no lugar de vitória. Que nessa manhã você possa receber da parte de Deus, né? Assim, que Deus, Amém. ele está disponível, está desejoso em te ajudar e te fortalecer em meio a essa situação que você está passando, a esse tempo de espera, né? Assim, porque mesmo você até sabendo que ele ajuda, que ele está disponível, mas você, por isso que ele diz, eu te fortaleço, porque ele sabe que você precisa de um fortalecimento, né, para esperar, aguardar mesmo, né, o tempo do Senhor. É só na fortaleza de Deus. Quanto tempo você não tem orado? Quanto tempo você não tem colocado diante de Deus essa situação? Mas não pense que é mérito seu, não.
se você ainda continua de pé, se você ainda continua crendo, se você continua esperando, né, assim, pode saber Verdade. que é a fortaleza do Senhor sendo derramada sobre a sua vida, né, assim. Eita, peraí, só um momento, porque aqui meu esposo está passando na tela, só um momento. Presbítero sem camisa não pode, né, presbítero? E aí, né, assim, a gente vê, né, assim, que esse Deus, que por mais que a gente passe anos e anos, né, esperando, pedindo ao Senhor, e muitas vezes a gente não está vendo, mas a gente só consegue continuar, né? Como, por exemplo, né, assim, Camila, quando testemunhou, de lançar a rede, porque és tu que está dizendo, né? Mas por que ela conseguiu? Porque era a palavra de Deus, e essa palavra trouxe fortalecimento. Porque se essa palavra não trouxesse fortalecimento, ela ia dizer, de novo, eu já ouvi ela pregar, mas a palavra de Deus produz, a fala de Deus produz Verdade. esse fortalecimento em nós. Que aí a É gente verdade. começa de novo, e de novo, e de novo. Às vezes, É verdade. principalmente quando minha mãe faleceu, eu tenho um pedido que, desde, acho que eu tinha 8 anos, é um pedido, né, assim, que eu ainda não tive resposta. E às vezes, né, assim, quando mamãe morreu, eu falei assim, não vou orar mais por isso não, né, assim, eu acho que Deus não quer. Só que quando eu dizia isso, Deus levantava uma pessoa, um instrumento e falava. Aí eu, meu Deus, né, assim, é para eu desistir, né, é para eu continuar, né, assim, esperando, porque eu sei que tem um tempo determinado. E esperar por muito tempo não é fácil. A gente pode lembrar do paralítico do tanque de Betesda. Há 38 anos que ele estava ali, não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. Toda vez que a água era agitada, as pessoas iam primeiro e mergulhavam. Ele diz, não tem quem me ajude aí, quando a água é agitada. E aquele que ajuda estava dizendo assim, eu estou aqui, toma teu leito e anda. É. Aquele Deus querido que aquele paralítico, ele não disse assim, oi, tudo bom? Começou o diálogo diferente do diálogo que Deus começa com a samaritana. Me dá um copo d'água, né? Então, como tu, sendo judeu, pede a mim de beber? Começa, né? O Senhor ali no diálogo. O Senhor sabia que não tinha ninguém para ajudar ele. O Senhor sabia quanto tempo ele estava ali, porque Deus é onisciente e onipresente, ele sabia. E aquele paralítico, quando ele disse, não tem quem me ajude, não tem quem me leve ao tanque. Jesus estava dizendo, veja, se o texto diz que, quando ele começa, ele diz, por que, e o Senhor vai me ajudar? O Senhor está vindo aqui perguntar porque o Senhor vai me ajudar? O Senhor está disponível para me ajudar? Porque aquele paralítico, ele até diz, todas as vezes que a água é agitada, e o texto mostra que era anual, ou seja, de tempo em tempo, aquela água era agitada. E o primeiro que mergulhasse era que recebia 38 anos ali. Mas esse Deus que diz assim, eu te ajudo. Você não tem ninguém. Mesmo que você tenha alguém, eu quero dizer que eu te ajudo. Eu te ajudo. E ele chega, né, assim, e como é maravilhoso. Porque, olha, querido, quando Deus diz que ajuda, ajuda mesmo. Né? É o ponto que ele diz, toma o teu leito e anda. Quando Deus diz assim, eu te ajudo e te fortaleço, pode ter certeza, querido, que vai ser derramado sobre a tua vida. E é incrível que, às vezes, eu peço tanto né, esse pedido em oração, que, às vezes, aí eu digo, não vou orar mais não, né, assim. E aí, daqui a pouco,
quando eu tô, automaticamente, eu tô orando de novo, assim, ai meu Deus, né, assim, e é incrível que nasce uma esperança, né, assim, é que às vezes eu faço coisas ou compro coisas já esperando como se isso fosse tão real, como isso fosse acontecer na minha vida, mesmo tantos anos eu esperando por isso. Venci do paralítico do tanto de Betesda, né? Assim, porque eu tenho 49 anos, né? Desde os 8 anos que eu peço, né? Isso, né? Então, assim, mas esse Deus que ele diz assim, eu te ajudo e te fortaleço. E eu posso dizer realmente, Senhor não só fica de palavras, porque tem gente que você já ouviu também, qualquer coisa, viu? Se quiser me ajuda, qualquer coisa, eu costumo dizer, não estou recriminando quem diz isso não, até porque eu digo também. Mas eu estou dizendo que quem me conhece um pouquinho sabe que eu não sou muito de dizer, eu sou muito de fazer. Por exemplo, assim, se eu quero te ajudar ou fazer alguma coisa, eu não vou ficar dizendo, eu faço. Porque eu estou dizendo, eu entendo, pelo ensinamento da postura do nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente tem que ser imitador de Cristo, né? Assim, um Deus que ele não espera você pedir ajuda, ele diz, eu te ajudo. Ele diz, eu estou aqui. Por isso que você já ouviu eu dizer o quanto eu aprendi com a vida de Eliseu. Quando aquela viúva e os credores vão pegar, e ele diz, o que eu posso te ajudar? Ele estava mostrando, eu tenho um desejo. E me diga aí o que eu posso, porque se for possível a mim, eu vou fazer. O que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Às vezes a gente escuta, né, de pessoas, né? Ah, se precisar, eu estou aqui para ajudar. Pode contar comigo. Quando a gente está naquela situação que você diz, poxa, fulano não disse que precisasse de ajuda, eu estou aqui. Quem quer, faz. Quem faz não fica só em palavras. Por isso que você vai ver o Senhor dizer, eu te ajudo e te fortaleço. Ele afirma o que ele vai fazer. Ele não fica te enganando com sentimento, não. Eu quero te ajudar, te vira aí sozinho. Vê aí se tu pode fazer. Não. Ele se apresenta, ele faz. Que eu e você também possa não só, né, assim, receber essa palavra, mas como nós temos que ser imitador de Cristo, que a gente também possa, né, aprender. Dizer, Senhor, me ajuda. Né? Que não seja só de palavras, como João, né, diz, né, nos ensina a palavra de Deus. Filhinhos, não amemos de palavras, mas de fato. Ou seja, por isso que, né, eu nunca vou esquecer meu esposo, né, assim, mesmo sendo presbítero, mas ele tem um chamado muito para ensinar, né, assim, e eu me lembro que uma vez a gente estava falando, e ele falando desse texto, né, assim, porque na linguagem do amor, né, palavra de afirmação, que é a minha característica, ou seja, mesmo eu sabendo que você me ama, mas se você não disser, não falar, né, assim, mesmo eu sabendo, eu sinto falta, né, assim, e por isso que às vezes eu me decepciono tanto, porque às vezes nem toda fala é verdade, né, assim, e eu preciso ouvir, né, assim, e até ele diz, né, assim, meu amor, mas eu te amo de fato, você pensa assim, eu sei, mas tu sabe que eu gosto de ouvir, aí ele aprendeu que é a minha linguagem de entender, eu sei, mas eu preciso ouvir, né, assim, como faz diferença, né? Assim, coisas que, né? Assim, eu sabia que ele achava isso de mim, mas hoje quando ele diz, né? Assim, aí eu brinco às vezes do nada ele diz isso, né? Assim, ele não sabe o turbilhão, né? Assim, de alegria que é no meu coração. Aí eu até brinco com ele, só do nada tu diz isso, né? Eu digo assim, umas coisas, né? Assim, tipo, porque às vezes eu tô passando qualquer outra coisa. Ele diz, né? Assim, porque eu sei que ele acha isso de mim, mas como é a minha linguagem de entender, né? Assim, e precisar ouvir, né? Assim, faz toda a diferença. Por isso que, né? Eu digo, Senhor, eu sei que tu me amas.
como eu sei que tu me amas, Senhor, eu quero ouvir, né, assim. Teve um dia que eu estava chorando, né, assim, e aí Deus usou a minha irmã, Paula, né, assim, e ela disse, não temas, porque Deus é contigo. Deus te ama de uma maneira, né, assim, muito especial. E eu fiquei olhando assim, ela nem estava sabendo. Eu sei que ele me ama, porque entregar a vida dele por minha vida, por sua vida. Por isso que João diz, né, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele mostra o amor que não tem tamanho, mas de fato ele diz, entregou o seu filho, fatos, né? Assim, não ficou de palavras o amor dele. Ele ama vocês, ponto. Ele fez, ele demonstrou, né, com atos. E por isso que Deus, ele simplesmente nessa manhã não está dizendo assim, eu te ajudo por te ajudar. Eu te ajudo somente para você saber. Ele quer que você saiba, né, assim, que ele é o teu ajudador e que ele te fortalece, ou seja, de fato ele demonstra, né? Porque aqui o povo estava temeroso, o povo estava com medo. Então, de fato, ele mostra, né? Assim, eu te ajudo, né? Mas não fica. Posso ajudar em quê? Primeiro que Deus sabe de tudo, né? Assim, mas posso te ajudar em quê? Mas ele já demonstra, ele diz, te fortalece, porque o povo estava temeroso, o povo estava enfraquecido. Então, a ajuda dele é de fato verdadeira, demonstrada na nossa vida. Então, né, nessa sexta-feira que a gente vai entrar no final de semana, né, assim, que você possa saber que Deus, ele se mostra, se revela o desejo dele de te ajudar. E de fato, ele vai fazer isso. Ele vai te fortalecer, ele vai agir nessas áreas que ele sabe que precisa, que você, né, precisa da ajuda dele, do fortalecimento dele, porque se não for o fortalecimento do Senhor, não pense, querido, que você vai conseguir se fortalecer em alguém, em uma denominação, em um lugar, em uma situação. Não. Mas no Senhor, no Senhor, Abacuque pode dizer, ele me faz andar alternadamente. Ele me leva a lugares altos. Por quê, querido? Porque só é Deus que consegue fazer isso. Às vezes alguém até tenta. Às vezes eu tenho até aquela vontade, mas eu estava dizendo para... Acho que foi para a Bruna que eu estava dizendo, que ela estava falando, e aí eu disse, estou orando. Né, assim, porque muitas vezes foi isso para a Bruna. E aí ela diz, mãe, eu queria tanto um abraço seu, que ela gosta do meu abraço. Aí ela diz, eu queria tanto só um abraço, né? E aí eu disse, eu não posso, eu até quero, mas eu não posso, porque é a distância, eu trabalho, ela também, né, as coisas. E eu disse, mas recebe um abraço daquele que sempre está disponível, Jesus, para te ajudar, para te fortalecer, para, sabe, te dar essa palavra, é esse Deus que nessa manhã, né, fala conosco por meio da sua palavra nessa manhã, né, assim, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Que você possa, né, declarar nesse dia essa palavra do Senhor na sua vida, né? Assim, um Deus que é ajudador, um Deus que te fortalece, um Deus que te guia, um Deus que te protege, um Deus que está sempre presente, né, e disposto a te ajudar. Que Deus abençoe, né, um excelente dia, um excelente final de semana, né, que a mão grande e poderosa do Senhor continue estendida sobre a sua vida, que você seja, né, obrigada, Jó, né, assim, conseguiu hoje entrar, né, que Deus abençoe, Jó, né, assim, Ivanilza, Camila, que está aqui na tela, né, as outras pessoas que entrou, né, Deise também, que entrou, Jana também, né, que o Senhor conceda, né, um excelente
dia, né, para você, que você possa saber que esse Deus que não falha, esse Deus que está sempre disposto e se apresentando, dizendo: eu te ajudo, eu te fortaleço. Fortalece para esperar o tempo daquilo que está determinado, do propósito de Deus para a tua vida, né? Assim, Ele fortalece a tua vida. Que você nessa manhã receba essa palavra do Senhor, né? Assim, que o Senhor está para te ajudar e Ele está para te fortalecer. Eu sei que essa palavra vai te fortalecer. Vai ser aquele pão que Elias comeu em meio ao medo, em meio, né, ao cansaço. Ele deita ali e o Senhor acorda ele, o anjo do Senhor, e diz: come, bebe. Ele comeu, bebeu, né, tornou a dormir. O anjo tocou de novo, ele comeu e dormiu, e ele disse: levanta e anda. E a Bíblia diz que ele, 40 dias, ele conseguiu andar com a palavra, com aquele alimento. Que seja assim na sua vida, que esse final de semana, né, você possa se fortalecer com essa palavra do Senhor, né, na tua vida, que você saiba que Deus está aí te ajudando e que está fortalecendo a tua vida. Seja esse agente abençoador, né, assim, vai estar lá no canal depois mais tarde, né, assim, mas você pode compartilhar nas redes sociais, como, né, as meninas têm feito. Obrigado, Deus abençoe, né, no Instagram, compartilhando lá o nome do canal, para que outras pessoas possam lá se inscrever nesse canal, né, compartilhar essa mensagem para outras vidas, né, assim, e ser esse agente abençoador. Deus está aí onde você está, né, dizendo: eu te ajudo, né, assim, eu te fortaleço, sou eu que te sustento, né, assim, sou eu que estou te sustentando com a destra da minha mão, porque se eu não te sustentasse, há muito tempo você já tinha desistido, há muito tempo você tinha esmorecido, mas eu estou te sustentando, sou eu que estou te colocando de pé, sou eu que estou segurando você com a minha mão vitoriosa. É por isso que você está aí. É por isso que você ainda está conseguindo continuar esperando, né? As dores, os choros, muitas vezes vêm, mas se não fosse o Senhor te ajudando, se não fosse o Senhor, né, te segurando. É essa garantia que essa palavra diz: eu, né, te seguro, eu te guio, eu te sustento com a destra com a minha mão vitoriosa. Que você possa saber que se você está aí hoje de pé, se você essa palavra está ardendo agora no teu coração e sabe, você começou agora a sentir um sentimento: opa, vou me levantar e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Saiba que é o Senhor te sustentando, te fortalecendo, porque Ele é o teu ajudador. Você possa, né, transmitir essa mensagem para outras pessoas, para que outras pessoas, que se talvez você não esteja nessa situação, mas alguém esteja, saiba que existe um Deus tão maravilhoso que está disponível, que está disposto a nos ajudar. Que Deus abençoe. Um excelente dia e um excelente final de semana. Beijo no coração. Obrigada mais uma vez, semana toda, não foi, Camilinha? Camilinha me dando a honra aí de dividir a tela comigo, pastora. Tá certo? Muito obrigada. Deus muito abençoe. Tá bom? Beijo. Amém. Palavra maravilhosa. Deus abençoe, Amém. pastora. Amém. Beijo. Beijo.